Etanol. O etanol, também conhecido como álcool etílico, é uma substância orgânica que é obtida através da fermentação de açúcares, hidratação do etileno ou redução de acetaldeído. É bastante utilizado na produção de bebidas, combustíveis, produções farmacêuticos e cosméticos. Sua fórmula química é o C2H60, ou seja, 6 hidrogênios, 2 carbonos e oxigênio, assim como vemos na imagem abaixo. Hidro e hidratado. O etanol anidro tem um maior teor alcoólico, no mínimo 99,3 NPM, sendo composto apenas por etanol. É utilizado para mistura em gasolina, para combustíveis e como matéria-prima na indústria de tintas. Já o etanol hidratado é uma solução que contém álcool e água, com um teor alcoólico de no mínimo 92,6 NPM. É geralmente utilizado na indústria de bebidas, combustíveis e farmacêutica. O etanol ainda é utilizado como uma matéria-prima no vinagre e já do ácido acético. Método de produção: a fermentação. Nesse processo, o caldo é levado a tanques no qual é misturada a leveduras, os fungos, que são responsáveis pela quebra das moléculas de glicose presente nesse caldo, produzindo etanol, gás carbônico, e esse processo leva algumas horas. Hidratação do etileno. Consiste em uma síntese química entre as moléculas de água, H2O, as moléculas de etileno, C2H4, resultando o etanol, o C2H60. Esse método é controlado em laboratórios e utiliza ácidos como catalisadores, como o ácido sulfúrico, H2,504, ou o ácido fósforico, H3PO4, que possibilita que a reação aconteça. Redução do acetaldeído. Também conhecido como etanol, o acetaldeído possui estrutura muito semelhante ao etanol, álcool etílico, diferindo na ausência da hidroxilina, o HQ, com a ação de um agente redutor. O acetaldeído ganha um íon de hidrogênio, o H+, que se liga ao oxigênio formando a hidroxila e, por consequência, o etanol. Principais matérias-primas para a produção do etanol: sacarídeas, cana-de-açúcar, melaço, melfinal, sorgo sacarino, beterraba, frutas. As amiláceas, raízes e tubérculos, mandioca, batata, batata doce. Cereais: milho, sorgo, trigo e arroz. Celulósicas: madeira, resíduos vegetais, bagaço de cana, serragem, resíduos florestais. Temos alguns micro-organismos envolvidos na fermentação. O micro-organismo mais estudado para o processo de fermentação na produção de etanol é a levedura Saccharomyces cerevisiae, seguida pela bactéria Ximomonas mobilis. Na produção industrial, ainda predomina a Saccharomyces cerevisiae. Essas leveduras são micro-organismos heterotróficos, unicelulares e exemplos de organismos facultativos, ou seja, sobrevivem na presença ou não do oxigênio. Na aerobiose, fermentam e produzem o etanol. Agora irei falar sobre o processo de produção do etanol de primeira geração. O processo produtivo do álcool é a partir da cana-de-açúcar, que pode também produzir o álcool. O álcool é obtido através de um processo bioquímico chamado de fermentação, de maneira semelhante à produção de açúcar. Para a obtenção do álcool é necessário que o caldo receba um tratamento de purificação, em que passa pela moagem, que é produzido o caldo, vai para o bagaço, que vai para as caldeiras, em que é feita a produção de vapor e energia para que sustente toda a usina. Passa pelo tratamento químico, pela filtração, em que é produzido a torta de filtro e o melaço. Passa pela fermentação e a destilação. Na parte da destilação, é passado por diversas etapas, como volante, flegmassa, coluna P e os aparelhos, que é vinhação 1 e 2. Na parte da dorna volante é um reservatório do vinho. Flegmassa e coluna P é um resíduo aquoso da retificação do flegma isento no álcool. Depois vai para a retificação, que pode ser feito, daí é produzido o álcool hidratado. Depois passa pela desidratação, que é feito o álcool anidro. Bom, o processo de produção do etanol de segunda geração ocorre pela utilização do bagaço da cana-de-açúcar, que vem de resíduo na produção de etanol de primeira geração e do açúcar. Esse bagaço tem que passar pelo pré-tratamento, para a separação da lignina e da celulose. A celulose é um polímero constituído por vários monômeros de glicose, ou seja, açúcar.
Então, a celulose passando pela hidrólise enzimática, ocorre a liberação desses monômeros que será utilizado pelas leveduras no processo de fermentação. Pela destilação, ocorre a separação do etanol e da vinhaça. Condições dos processos. Aqui é descrito cada etapa do processo na produção do etanol. A colheita da cana-de-açúcar pode ser feita de forma mecânica, por colheitadeiras, ou de forma manual, pelo corte e pela queima da palha. Cerca de 1 tonelada de cana-de-açúcar equivale a 70 litros de etanol. Na moagem, ocorre a separação dos sólidos e do caldo da cana, ou seja, a garapa. Essa garapa possui um elevado teor de sacarose. E o bagaço é utilizado na produção de energia, devido à sua queima em caldeiras. Produção do mosto. A garapa é aquecida a 105 graus. Assim produz o melaço, ou seja, aumenta a concentração de açúcares e elimina os micro-organismos contaminantes. Também são feitas as correções de pH e concentração para uma melhor fermentação. No processo de fermentação é onde é acrescentado a levedura, a Saccharomyces cerevisiae, que na presença da sacarose produz enzimas denominada invertase. Essa atua como catalisadora da reação da hidrólise da sacarose, ocorrendo a quebra e a separação da glicose e a frutose. Depois, esse microorganismo origina outra enzima, a zimase, que catalisa e metaboliza a frutose e a glicose, ocorrendo a produção de etanol e gás carbônico, que são produtos da fermentação. No processo de destilação, vai ocorrer a separação do etanol e da vinhaça pela evaporação do etanol, ou seja, vai aquecer até a temperatura de evaporação do etanol, que vai condensar do outro lado pela diminuição de temperatura através do condensador. Esse processo origina também um subproduto conhecido como vinhaça. Preparo do mosto. O preparo do mosto é uma etapa bem importante. É nele onde vamos dar condições para a levedura se desenvolver, assim fazendo o processo de fermentação. Então devemos tomar alguns cuidados para uma boa fermentação, como as concentrações dos açúcares no melaço, que deve estar entre 20 a 25 graus Brix, aonde também pode ser corrigido essa concentração. Também é feito o acréscimo de minerais e nutrientes necessários para a levedura. É feito uma eliminação de micro-organismos, que pode ser feito pela pasteurização ou o uso de alguns antissépticos. A pasteurização também promove uma desproteinização, o que reduz a formação de bolhas durante a fermentação, pela liberação do gás carbônico. Também é feita correções de acidez, que deve estar com um pH entre 4,5 a 5, então não deve estar muito ácido. As temperaturas para uma boa fermentação devem estar entre 32 graus a 34 graus Celsius. Bom, continuando, vamos para a forma de sistema de fermentação. Pode ser realizada de duas maneiras, fermentação contínua e fermentação por batelada. A fermentação ocorre em tanques denominados de dornas de fermentação, onde o mosto é misturado com fermento tratado, no caso pé de cuba, na proporção de 1 para 1, 2 para 1, 2 para 2 e respectivamente. Os açúcares, sacarose, glicose e frutose são transformados em álcool segundo a reação de Gay-Lussac. O pé de cuba é um agente responsável pela fermentação na forma de suspensão de células de leveduras. A seguir, mostra o processo das etapas, as dornas, e na imagem ao lado são as dornas, sempre na sequência 1, 2, 3 e 4. Na produção do etanol, é gerado resíduos e subprodutos que precisam ser reaproveitados ou tratados antes de serem descartados. Resíduos ou subprodutos como o bagaço,
a água de lavagem da cana-de-açúcar, torta de filtro, vinhaça, resíduo da destilação. Eles podem ter como destino o bagaço utilizado na geração de energia da sua queima em caldeiras, alimentação animal e para a produção de etanol de segunda geração. A água de lavagem da cana-de-açúcar deve ser tratada e reutilizada antes do seu descarte para evitar contaminação do solo e dos rios. A torta de filtro pode ser utilizada para a produção de energia na sua queima em caldeiras e para a produção de alimentação animal. A vinhaça, resíduo da destilação, pode ser utilizada na agricultura, no enriquecimento do solo, por ser rica em minerais, produção de energia, biogás e para a produção de ração animal.